Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje em zonas de Luanda, onde a venda desordenada continua a ser motivo de preocupação. Exemplos que não facilitam os passos de reordenamento do comércio e passamos também por alguns espaços criados para a acomodação de vendedores que estão praticamente vazios. Vários mercados em Luanda continuam a registrar pouca adesão de cidadãos comerciantes. Nos mercados da Chapada e Bairro Popular, no distrito urbano do Rangel, as bancadas, muitas ainda estão por ser ocupadas, situação que deixa gastadas vendedeiras por falta de clientes. Colegas do mercado que vendiam aqui dentro do mercado, por que elas não entram aqui, só ficam na rua? Por isso que os clientes não vêm aqui, só vão lá fora, tá vendo? E nos prejudica nós que pagamos a ficha. Isso não está certo. Só querem ficar na rua. Depois começam a gritar porque o Estado não deu praça. Por quê? Tem muitos mercados. Tem que o mercado está tudo vazio. Até lá em cima também tem espaço. Por que elas não vêm? Vêm para aqui. Queremos nosso mercado cheio. Por que ficam na rua? Porque também fica mal. Toda hora vir levar o negócio. Não dá certo. Contrariamente, no mercado do BO, que por questões técnicas ainda não foi inaugurado, as senhoras que vendem ao redor do mercado mostram-se descontentes com a demora. Nos fizeram para tratar o documento, entregamos dinheiro, os valores entregamos. Agora estamos esperando do mercado. Nós aqui ultimamente fizemos as nossas barracas, vieram aqui nos arrancar, contamos que vamos entrar e já afinal no fundo não. Aqui o sol está nos matar, sol, muito vento, quando chove toda a sombrinha voa. Cada mês, às vezes, compra a sombrinha, estraga. Estamos só assim, gasto é gasto que estamos a gastar aqui. E a porta-voz do Programa de Reordenamento do Comércio, Aucrésia Cavala, disse que o governo provincial vai continuar a sensibilizar a população para eliminar os focos de venda desordenada. Todos os municípios estão engajados na sensibilização e na retirada dos focos de venda desordenada, eliminar mesmo esses focos de venda desordenada. Continua um trabalho, portanto, a ser feito nesse sentido e de indicar, portanto, as vendedoras para os mercados. Voltando a dizer que ainda temos alguma resistência, mas é possível o trabalho que estamos a fazer. E dizer que são infraestruturas que estão ao serviço da própria comunidade, ao serviço da própria população, mas que lamentamos bastante pelo facto de continuarem bancadas vazias, numa infraestrutura que foi feita e, portanto, precisa de ser melhor aproveitada. O Largo da Teixeira, no distrito urbano da Manhanga, é um dos que mais apresenta resistência da população. Entretanto, em algumas avenidas de Luanda, já é possível constatar melhorias com a implementação do PRC, Programa de Reordenamento do Comércio. A rotunda do Calemba 2, na Avenida Sérgio Lúter Riscova, era uma das que mais concentrava cidadãos a venderem junto da estrada. Atualmente, a realidade é completamente diferente. Mas há quem manifesta preocupação em relação à iluminação pública, que, segundo eles, tende a aumentar os riscos de assaltos. Exatamente, de qualquer forma, o sentimento de insegurança tem sido permanente, porque à noite fica quase difícil, impossível. Temos que nos adaptar, em muitas das vezes somos assaltados, nas outras vezes os militantes aproveitam-se da escuridão. Auguramos que o governo, quanto antes, melhore a iluminação. A fiscalização estão sempre a trabalhar aqui de dia e noite, porque a população daqui também são um pouquinho teimosa, insiste em vender, mas já há uma grande melhoria nesse ponto da Avenida Lúter Riscova até o Calemba 2. Por exemplo, eu que vou para a universidade todos os dias, faço essa rota. Antigamente era mesmo muito difícil. Fizeram um belo trabalho aqui, mas também um outro medo era mesmo a enchente e os bandidos que isso causava. Muitos bandidos, muita delinquência aqui. A província de Luanda detém neste momento 168 mercados, entre públicos e privados, com uma capacidade de 130 mil bancadas, sendo que destas apenas 69 mil estão ocupadas. Girassol, Jornal Edição de terça-feira, bebidas alcoólicas, o negócio que quebra o respeito que se impõe aos Campos Santos e que cresce de forma preocupante. Transportes públicos, a voz da população nos dias que antecedem a subida do preço da corrida do táxi para 200 kwanzas. Caminhos de ferro de Benguela, no Mochico. Passageiros clamam por melhorias nos serviços técnicos. Alterações climáticas.
O alerta de especialistas em véspera do cacimbo. O Ambo está entre as províncias do país que podem registrar temperaturas abaixo de zero. Fórum Empresarial Estados Unidos-África, Angola defende investimento em infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Temos detalhes sobre a intervenção do chefe de Estado. No Quênia, debates na cimeira sobre fertilizantes e saúde do solo arrancou hoje com a participação de Angola. África do Sul, atualizações sobre operações de resgate após a queda de prédio em construção. O incidente resultou em vários mortos. Desporto nacional e internacional, novidades que marcam também o dia além das nossas fronteiras. Bem-vindos ao melhor da informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Ganhou espaço nos últimos dias a venda de bebidas alcoólicas em frente aos cemitérios. O negócio que quebra o respeito que se impõe aos Campos Santos tende a crescer e atinge proporções alarmantes. Enquanto uns choram, outros aproveitam a oportunidade para fazer negócios de venda de bebidas alcoólicas, mesmo de frente aos cemitérios de Luanda. Vendas de bebidas alcoólicas à frente do cemitério, isso já indica uma venda ilegal. As juventudes que saem de casa para o cemitério, acompanhando o cemitério dos seus antequeridos ou seus amigos, e chegando aqui, eles olham para aquilo, para aquela referência que vem mostrando diante dos olhos deles. Acham como é um dos motivos que pode ser para aliviar o estresse, ou então manter um alivio no seu espírito. Então, quando consomem aquelas bebidas, automaticamente os seus sistemas imunológicos alteram-se e a tendência talvez é causar confusão. Nos cemitérios não deve-se vender bebida alcoólica porque tem muitos jovens que vêm aqui com uma sami-sami deles. E aqui quando se vende bebida alcoólica, muitos jovens aqui saem malucos, entram malucos, saem malucos. Então tem tendência de fazer confusão, naquela de confusão, eu aqui já presenciei várias vezes lutas de garrafa. Vitória Jeremias é vendedora e diz que vende neste local devido à situação difícil que o país está a viver e precisa de sustentar a família. Vendemos em frente do cemitério porque não temos sítio onde para nós ir vender. Então aqui estamos vir procura de pão para os nossos filhos. E porque se o governo resolver nos dar pelo menos um espaço, nós vamos aceitar, seja bem-vindo. Segundo o sociólogo João Sassando, esta prática é reprovável a todos os níveis. Nós temos estado a verificar esta indisciplina e desorganização frente aos cemitérios, uma venda desorganizada, as pessoas fazem o consumo de bebidas alcoólicas que muita gente não sabe que é também uma droga, que ela altera o sistema nervoso dos cidadãos e depois vemos situações desagradáveis, portanto, lutas nos cemitérios, vandalização de campas, muitos indivíduos praticam até o furto
de utensílios que são deixados nas campas, portanto é absolutamente reprovável. É preciso que os Campos Santos sejam locais de paz e não local de tumulto. Portanto, esta cultura da confusão, da gritaria, da festança nos óbitos não faz parte daquilo que é a nossa idiosincrasia. Passageiros do caminho de ferro de Benguela, no Mochico, pedem mais carruagens para o serviço de comboio no troço Luena-Luau. A viagem de mais de 30 quilómetros é conseguida atualmente com bastante sacrifício. A companhia de parlamentares, a nossa equipa, viveu essa experiência. É deste jeito que os passageiros do caminho de ferro de Benguela circulam no troço Luena-Luau. Nesta viagem, não há diferença de gênero. Quem tem força é quem sobe, conforme ilustram as imagens. Estamos a viajar em péssimas condições. A princípio é que, por exemplo, no meu caso, eu sou professor. Vou dar aulas hoje e consegui comprar o bilhete, mas mesmo assim subi com dificuldades. Na verdade, a dificuldade por quê? Porque o comboio está muito curto, tem apenas 3 carruagens. O que se quer, ou o que se tem que se fazer, é pelo menos aumentar, pelo menos que tenha 7 carruagens, pelo menos 7 carruagens, para que as pessoas possam viajar em boas condições. Os passageiros clamam por melhorias, como é o caso desta vendedora Celestina Domingas, que pede o aumento de carruagem. Eu queria morrer mesmo aqui, não estou conseguindo subir para ir no Luau. O comboio está bem cheio, dá-me até só 3 carruagens. As pessoas vão andar como? Eu tenho problema, não estou subindo. Quarta-feira fiquei aqui, quinta-feira fiquei aqui, até sábado. O saco de peixe me perdeu, não consegui subir. Porta está fechada, o comboio está bem cheio. Para muitos, a viagem é desconfortável, mas para outros, a viagem é confortável, apreciando as belas paisagens que a mãe natureza oferece. Alcide Sacala, deputado da Assembleia Nacional, fala das vantagens do comboio e pede melhorias na gestão do caminho de ferro de Benguela. A linha férrea tem esta dimensão estratégica na perspectiva da dinamização do comércio, por exemplo, transporte de mercadorias, e ela deve ser preservada. Portanto, há que se fazer melhorias na própria gestão da linha férrea, como nos podemos aperceber, dos próprios comboios também, que carecem de mais cuidados. Portanto, tem que haver uma gestão integrada para melhor manutenção, não só da própria linha férrea, mas também dos próprios comboios. Por sua vez, o deputado Mário Pinto de Andrade defende a criação de mecanismos para potencializar o turismo no Mochico. Olharmos estes 300 e tal quilómetros, que vimos vários vagões destruídos pela guerra, e podemos estar aqui nesta tranquilidade, de olharmos as chanas, vemos a verdadeira chana, quer dizer, essa é de uma tranquilidade espiritual. Quer dizer, então que se pode apostar muito no turismo, para trazermos as pessoas que estão no centro, em Luanda, por exemplo, para virem ver esta beleza e esta tranquilidade que é aqui as chanas do leste. E agora a voz da população nos dias que antecedem a subida do preço da corrida de táxi para 200 kwanzas. É a previsão da Associação Nacional dos Taxistas de Angola. Para quem já gasta acima da média no dia-a-dia, as contas são de maior contenção. Com a retirada do subsídio dos cartões de gasolina, o custo operacional da atividade de táxi ficou mais caro. A partir do dia 15 deste mês, a categoria também vai pagar 300 kwanzas por litro. Por esta razão, a Associação dos Taxistas de Angola anunciou que nos próximos dias o preço da corrida de táxi vai ser alterado. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, alguns cidadãos reconhecem que a medida é justa, mas traz consigo muitos transtornos. Eu estava na paragem há um bom tempo. Normalmente estão a fazer linhas curtas. Então, para mim chegar aqui, tive que pagar uma moto. Tive que pagar 1000 kwanzas. Os táxis estão mesmo difíceis. As paragens estão todas cheias. Saio 5 horas, assim consigo gastar menos. Mas é risco de onde é que eu estou a viver, do nosso subúrbio, é 5 horas. Quer dizer, corre o risco, ou os telefones, ou a própria vida, ou fica meio complicado mesmo.
Com o aumento do preço da corrida de táxi, os luandenses acreditam que a situação socioeconômica do país pode piorar. A inflação, quando sobe muito, acaba por prejudicar os mais baixos. Acredito que não sou provavelmente o único, né, a sentir isso na pele e no osso, né? Acredito que os próximos dias serão muito mais difíceis. Quem está a subir o preço tem as suas razões. Visto com o preço do táxi agora a 200 kwanza já tem sido mesmo muito dificílimo, mas penso que com a subida do táxi as coisas irão de alguma forma estar mais ainda difícil, se já está difícil agora. Para alguns taxistas, o aumento da corrida de táxi de 150 para 200 kwanzas ainda não cobre as despesas da atividade. Nós antigamente abastecíamos carros a gasolina, abastecíamos de 5, 6 mil. Agora estamos a abastecer, só o carro a gasolina estamos a abastecer de 20, 19, atendendo o dinheiro do patrão, nós temos patrões. Nós como taxistas, 200 kwanzas, para nós, conforme as coisas estão a subir, nos fica um pouco difícil. Por quê? Porque até agora nós achamos que ainda é pouco. Para alguns moradores, o uso dos transportes públicos tem sido uma alternativa para gastar menos, mas reconhecem que é necessário que se aumente o número de autocarros na via. 200 kwanza num táxi particular permite preferência ficar na bicha do autocarro. Sempre vou ter consequências no serviço devido do atraso. É muito complicado mesmo. Esses veículos públicos, nomeadamente os autocarros, não tem um número assim também, então vocês conseguem dar resposta. Eu, por exemplo, do Grafanil Bar até aqui, por um pouco já quis optar pelo próprio autocarro e fiquei aí quase 15 minutos e que vinham mais do que a palavra lotado. Acho que os autocarros não vão aguentar a demanda. Da maneira que aquilo fica cheio, eu não sei como explicar, mas acredito que não vão aguentar a demanda. Que é muita população. O governo angolano aprovou o ajuste gradual dos produtos derivados de petróleo para níveis de mercado até 2025, iniciando o processo com a alteração do preço da gasolina em junho de 2023, que passou de 160 kwanzas para os atuais 300 kwanzas por litro, e o gasóleo de 135 para 200 kwanzas. E falamos de segurança pública a seguir. Temos o retrato da aflição que mexe com moradores que vivem em zonas onde o policiamento é praticamente nulo. É o caso do bairro Calucango, na Coop B, em Viana, onde a população se queixa do elevado índice de criminalidade, que também é completado com falta de energia elétrica na zona. Assim como os vários bairros de Luanda, o bairro Calucango, no município de Viana, Coop B, os residentes dizem que enfrentam várias dificuldades, como a falta de energia da rede pública, água potável e acessos. Joaquim Moenha é morador do bairro e diz que a delinquência aumentou consideravelmente, onde os supostos marginais estão a tirar o sono aos moradores. Não sei o que é que se passa, acho que é a pobreza ou a dificuldade das pessoas, mas os meninos aqui não estão a brincar, estão mesmo a roubar de verdade. Sim. Então, eu não sei, acho que tem que fazer alguma coisa. Talvez arranjar emprego para a juventude, ou então criar um método, ou uma alternativa, um meio para tentar facilitar com que os jovens fiquem ocupados. Porque quando há desocupação, então a vontade é de fazer algo para prejudicar os outros. O nível de bandidagem tem sido muito frequente. Temos muitos jovens bandidos no bairro e que têm assaltado casas. Não temos água nem energia cá no bairro. A delinquência no bairro aumentou e tem aumentado, visto que recentemente até aqui temos uma igreja próxima, que até a casa do próprio pastor foi assaltada, a própria igreja, e levaram quase tudo de lá. Os residentes clamam por ajuda e solicitam a construção de escolas, hospitais e outros serviços públicos. Mas os outros que não vêm trabalhar têm outros meios, criarem forma de retirar os bens dos outros. Então, o conselho que eu dou para as entidades é velarem sobre a estrada, criarem condições para trazerem água, energia e criarem
também não temos hospitais, não temos escolas, então temos que melhorar essa situação. Com problemas de vária ordem, o bairro Calucango, no município de Viana, segundo moradores, embora haja uma esquadra policial, não tem havido policiamento e o nível de delinquência aumentou significativamente. O superintendente-chefe Nestor Gobel disse que está em curso a Operação Búfalo e abrange toda Luanda e a polícia tudo está a fazer para minimizar a problemática do cidadino. Calucango é uma zona de Viana, tida como crítica a contar por outras variáveis, porque é sempre importante avaliar o espectro da criminalidade sob vários pontos de vista, não é? Existem variáveis que precisam ser, obviamente, avaliadas. Calucango é uma zona que não tem iluminação, com acessos extremamente difíceis. E quando assim acontece, dificulta em certa medida o policiamento. Nesta altura decorre a Operação Búfalo. E a Operação Búfalo tem 3 eixos fundamentais. Bem, o patrulhamento ostensivo, com buscas dirigidas, não é? Nas zonas críticas, sobretudo, e o Calucango, em termos daquilo que é a morfologia de Viana, a sociologia e a arquitetura, sobretudo para as áreas mais recônditas, que é o Calucango, sabe? Um dos eixos da Operação Búfalo é precisamente o patrulhamento ostensivo nas zonas críticas. Alterações climáticas. O alerta a seguir de especialistas em vésperas do cacimbo. O Ambo está entre as províncias do país que podem registrar temperaturas abaixo de 0. O que se recomenda nesta altura são cuidados redobrados face às doenças da época. As baixas temperaturas registadas nos últimos tempos e antes da época oficial do cacimbo encontraram alguns cidadãos desprevenidos. Está muito frio ultimamente, visto que aproxima-se o período de cacimbo. A chuva demorou um pouquinho, acho que também deve se dar ao caso a chegada repentina do cacimbo. Mas como devido que estamos a ver, já entramos na época de cacimbo e pronto, o que eu aconselharia, pronto. Enquanto que não chegou até mês, então devido não nos agasalhamos. Relativamente ao clima no Ambo, posso dizer que está muito frio, muito frio. Está parecendo até que o mês de julho começou muito cedo. O fenómeno tem uma explicação científica. De acordo com dados do INAMET e também dados fornecidos pela Agência Internacional de Meteorologia, estamos a ser afetados por uma onda de vento ou de frio. Essa onda de frio, em termos geográficos, é uma espécie de, portanto, alterações bruscas de temperaturas que podem ocorrer numa sequência de 5 dias seguidos, no caso. Tem a ver com a formação do El Niño, que é uma espécie de arrefecimento das águas do Oceano Atlântico, que está nesse momento a afetar, portanto, a costa sul, mas que também está a entrar para a região planáltica. E nós estamos numa zona que, em termos de relevo, é uma zona portanto, de altitude. Nós estamos acima dos 1.500 metros. Neste momento, algumas pessoas estão a se prevenir das ditas doenças do tempo de cacimbo. Para evitarmos doenças, devemos nos agasalhar. Antes de sair de casa, tomar um chazinho para aquecer um pouquinho o corpo e evitar sair, andar muito tarde nas ruas também, para evitar doenças. Como sempre, é uma coisa quente antes de sair de casa. Uso casaco e calças para ter que cobrir todo o corpo. Para quem trabalha como proteção física, é no período noturno, onde o frio é mais intenso. Se bem que esse trabalho é tão difícil mesmo, mas temos que fazer mesmo tudo por tudo. O clima no período de noite não vale a pena, é só mesmo frio, mas tem que se usar mesmo casaco, não tem como. Se tiver alguns trocos, posso meter aí um chá e tudo, mas agora assim que não temos dinheiro ainda, nem nada, é mesmo comemos um funs e estamos a se aguentar durante a noite. Noite tem que se cobrir mesmo, se é que não cobrires o corpo, você vai sofrendo com frio. Por esse nosso trabalho, não podem acender o fogo, porque é risco. Enquanto estiveres a aquecer o fogo, você não vê ninguém que te rouba por trás. O frio chegou mais cedo à província do Ambo. As temperaturas mínimas têm rondado os 12 graus Celsius e há previsões que cogitam para menos de 1 grau.
para regiões com maior altitude. Prevê-se que, a nível do Ambo, só nessa fase, poderemos ter temperaturas mínimas que vão atingir até máximo 5 graus. Portanto, mas para regiões mais elevadas, como é o caso do Londimbale, uma parte também do Bailundo, Escala-Xoloanga, essas podem atingir ainda 2 graus. E nesse período de maio, mas até junho, finais de junho, princípio de julho, há previsões de termos temperaturas negativas. Me refiro, nas zonas mais elevadas, é possível que os termômetros baixam até no máximo menos 1 grau Celsius. Benedito Gomes, estudante de medicina, fala dos cuidados a ter com a mudança de clima. As recomendações é ter sempre pelo menos uma vitamina C, há indicações que dizem que previne e também as pessoas têm que estar em sítios mais confortantes, no sentido de estar um pouco mais agasalhados. De acordo às previsões, as baixas temperaturas vão até junho deste ano, com algum impacto negativo para a próxima época agrícola. Uma das consequências fundamentais que isso pode causar naquilo que é a dinâmica da própria alteração climática é o facto de que pode alterar o início da época agrícola. Por quê? Porque quando o cacimbo começa mais cedo, ele vai ter uma extensão que pode chegar até no máximo princípio de setembro e pode atrasar também o início da época chuvosa. Assembleia Nacional. Debates e opiniões divididas. Em destaque. Está aberta a 16ª edição do Fórum Estados Unidos-África em Dallas, Texas. Os próximos dias serão de fortes debates. Até 9 de maio, a agenda prioriza parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável. Ao intervir hoje na abertura do evento, o presidente João Lourenço defendeu a necessidade de parcerias sólidas que promovam o rápido desenvolvimento do continente africano a todos os níveis. O presidente da República, João Lourenço, disse nesta terça-feira que a África está consciente dos seus desafios visando o desenvolvimento. Para o estadista, o facto de o continente ter uma população maioritariamente jovem afigura-se como um elemento facilitador para o crescimento de África. Ao falar na abertura da 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, João Lourenço disse que o continente está aberto ao investimento norte-americano nos mais diversos domínios, desde que os estudos de viabilidade elaborados previamente indiquem a criação de vantagens para ambas as partes. Os Estados Unidos da América, com o seu desenvolvimento industrial, a sua capacidade de inovação tecnológica, e a África, com a sua vasta riqueza em recursos naturais, a sua população jovem e o seu mercado em expansão, posicionam-se como parceiros incontornáveis para juntos enfrentarem os grandes desafios da segurança alimentar, da segurança energética, da defesa do ambiente, do comércio internacional e da economia global. Os investidores americanos têm toda a liberdade de investir em todos os domínios das nossas economias, onde os estudos de viabilidade lhes garantirem haver retorno e lucros do seu investimento, na indústria, no agronegócio, nas pescas, nos recursos minerais, petróleo e gás, nas rochas ornamentais, na imobiliária, na hotelaria e turismo, nas telecomunicações e outros. Investimento privado ou em parcerias público-privadas na construção e gestão de unidades hospitalares de referência, na produção local de medicamentos e de vacinas, será muito bem-vindo e acarinhado pelos governos africanos no geral. Num discurso bastante aplaudido, o presidente da República, que falava nas vestes de primeiro vice-presidente da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, admitiu que uma das grandes preocupações dos países africanos prende-se atualmente com o peso da dívida pública. Neste capítulo, João Lourenço apelou para o bom senso dos credores. A grande preocupação comum à maior parte dos países africanos, que se prende com o desafio da dívida pública, que temos enfrentado e que condiciona seriamente a execução dos programas de desenvolvimento e que deve merecer a atenção das instituições de crédito, de modo que seja estabelecido algum equilíbrio entre as obrigações perante o credor e os imperativos de execução dos programas de desenvolvimento dos países africanos.
A temática sobre o silêncio das armas em África e a segurança alimentar também fizeram parte da intervenção do Presidente da República, que foi convidado a fazer a abertura da cimeira que reúne aqui em Dallas, estado do Texas, mais de 1.500 executivos, desde chefes de Estado, empresários, funcionários governamentais e representantes da administração americana. As lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas no continente, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais do poder, promover a democracia, criar um bom ambiente de negócios para atrair cada vez mais o investimento privado, para criar riqueza e emprego para as suas populações. Para além da necessidade de se garantir a segurança energética, o mundo está, sobretudo, preocupado com a necessidade de se garantir a segurança alimentar. Neste capítulo, o mundo deve contar e olhar, em primeiro lugar, para a África, pela abundância de terras aráveis, abundância de recursos hídricos, abundância de sol e de mão de obra jovem, que fácil e rapidamente pode dominar o manejo da maquinaria agrícola moderna e absorver os conhecimentos das mais modernas técnicas de cultivo. Precisamos do investimento privado e do know-how americano para fazermos do continente um grande produtor e exportador de bens alimentares de qualidade para o mundo. O continente africano pode jogar um papel crucial na superação quer da crise energética como da crise alimentar que o mundo enfrenta. Por isso, entendemos que um olhar diferente dos Estados Unidos da América para a África pode ser a chave destes dois problemas que afligem a economia mundial. E à margem da 16ª edição do Fórum Estados Unidos-África, Angola faz valer a sua agenda de diplomacia económica. O presidente João Lourenço recebe várias individualidades. Encontros que acontecem com o intuito de lançar bases de cooperação e estabelecimento de parcerias para investimento em diversos ramos da economia nacional. A Chevron admite a possibilidade de aumentar o nível de investimentos em Angola. A atuar no país há mais de 70 anos, a gigante norte-americana produz neste momento acima dos 200 mil barris de petróleo por dia. Nesta segunda-feira, Billy Lacobie, diretor-geral da Chevron em Angola, foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, com quem falou dos projetos que têm sido desenvolvidos pela empresa em território nacional. Olhamos também para as competências que nós conseguimos desenvolver e as parcerias com Angola ao desenvolver não só nas áreas técnicas da nossa indústria, mas também na área de construção e no desenvolvimento geral de competências. Principalmente quando olhamos para tudo o que é a experiência, a sabedoria que tem sido desenvolvida graças aos projetos que nós desenvolvemos no país. Este é só um exemplo da grande parceria que a Chevron tem com Angola ao longo destas 7 décadas. Continuamos a trabalhar com a ANPG e o Mirimpet para mais blocos adicionais em águas profundas. A classe empresarial vê com bons olhos os caminhos percorridos por Angola visando a diversificação da sua economia. Os setores da agricultura, indústria e das energias renováveis constam do leque de interesse dos membros da Câmara de Comércio do Texas que foram ao encontro do chefe de Estado angolano para manifestar a intenção de investir no país. Nós possuímos uma plataforma capaz de implementar investimento entre o governo de Angola e o estado de Texas. A delegação, composta por 8 pessoas, traz propostas para a construção de várias infraestruturas, com realce para empresas de manufaturação de medicamentos, para os quais o presidente mostrou interesse, bem como a construção de empresas de transformação de energia. Na véspera da 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que visa o estabelecimento de novas prioridades na cooperação entre os países do continente berço e a maior economia do mundo, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu igualmente com representantes de uma delegação da administração norte-americana. A saída da audiência, Alice Albright,
diretora do Millennium Challenge Corporation, disse que o encontro com o estadista angolano foi satisfatório. Queremos transmitir que a administração está a explorar maneiras de trabalhar com o governo de Angola. Então, estamos aqui para dar continuidade às conversações e contamos com a participação de várias agências do governo dos Estados Unidos da América que possuem diferentes tipos de ferramentas comerciais. Discutimos várias oportunidades e será mais útil para dar seguimento a essas conversações. Nesta segunda-feira, o presidente da República, João Lourenço, concedeu igualmente audiência a Rita Lewis, presidente do Exim Export Credit Agency dos Estados Unidos da América, que no final da audiência não prestou declarações à imprensa. E de Dallas, Texas, Estados Unidos da América, junta-se a nós a seguir o Alberto Capitão com mais detalhes sobre a agenda do chefe de Estado. Capitão, boa noite. Estão lançados os debates na Cimeira Estados Unidos-África. O que mais reserva a agenda para o dia de amanhã? Viva, boa noite aos dois e a quem nos acompanha. Na verdade, está a ser um dia intenso de atividades por parte da delegação angolana chefiada pelo Presidente da República, João Lourenço. João Lourenço, que foi o convidado especial para fazer a abertura desta que é a 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África. O chefe de Estado focou-se fundamentalmente nas preocupações do continente, que passam pela segurança alimentar, acabar com o terrorismo e também criar melhores condições de vida para as populações. Para o dia de hoje estão ainda previstas 2 intervenções do Presidente da República em 2 painéis distintos e um vai estar focado fundamentalmente no investimento para questões infraestruturais. Nós, há instantes, conversamos com o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que testemunhou a assinatura de 3 acordos entre o Ministério das Finanças de Angola e o Exim Bank para o financiamento de vários projetos, sendo um no domínio das energias renováveis com a instalação de painéis solares nas províncias do sul de Angola. Vamos ouvir o que nos disse o ministro João Batista Borges. Vai permitir construir e instalar mais 500 megawatts de capacidade, portanto, produção de energia renovável, e cuja segunda fase será a eletrificação das 4 províncias do sul de Angola, Namibe, Cubango, Cunene e Huila, com mini-redes, com ligações domiciliares, com a construção também de parques solares e baterias. O que se pretende é que este projeto possa adicionar mais capacidade de energia renovável, energia solar, reduzir o consumo de energia térmica, logo reduzir o consumo de diesel e também fazer com que mais de 6 milhões de pessoas, portanto são cerca de 1 milhão de novas ligações, possam ter energia proximamente. Portanto, uma energia que é limpa e uma energia que vai ser mais barata. Portanto, este é o objetivo deste projeto. O acordo de financiamento, sim, o acordo de financiamento vai ser celebrado agora com a Exim Bank e o Ministério das Finanças, e o que se pretende é que durante este ano comecemos. Este é o grande desafio que a Angola tem, que é, por um lado, a segurança energética, ou seja, ter um mix energético que permita que o país se torne resiliente, portanto, às alterações climáticas e outras, e, por outro lado, fazer a transição energética, que é, no fundo, reduzir as emissões, ou seja, deixar de queimar diesel e passar para as energias renováveis, as novas energias renováveis, principalmente o sol, neste caso, e a água, que são energias abundantes e que são energias endógenas, ou seja, que temos dentro do país e que se renovam. Este é de resto um assunto que nós vamos poder desenvolver nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Ora, Angola está também a aproveitar esta cimeira para fazer publicitar o Angotic 2024, que acontece já no próximo mês de junho, de acordo com o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, que esteve à conversa com a imprensa angolana, um assunto que igualmente iremos desenvolver proximamente. Como disse, o Presidente da República deve ainda ter 2 intervenções no dia de hoje. O Presidente João Lourenço, que também já concedeu algumas audiências e manteve um encontro em privado com o seu homólogo da Libéria, Joseph Boakai. Uma agenda intensa de trabalho que prevê também para o dia de hoje a realização do Invest in Angola, um fórum que é promovido pela IPEX do nosso país. Vamos continuar a fazer a cobertura integral desta Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que acontece aqui na cidade de Dallas, estado do Texas, Estados Unidos da América. Cumprimentos do Bruno Costa.
e do Alberto Capitão. Kinem Simeão, boa noite. Boa noite, Alberto Capitão, e continuação de bom trabalho aí em Texas. Não terminou bem a sessão desta terça-feira na Assembleia Nacional. O debate sobre a revisão de alguns artigos do Código Penal angolano acabou por ser suspenso. Tudo porque não há consenso entre os parlamentares no que diz respeito à pena máxima para crimes sexuais cometidos contra crianças. As opiniões divergem. O Parlamento angolano suspendeu esta terça-feira a discussão da proposta de alteração da lei do Código Penal que decorria na Casa das Leis, tendo em conta as 40 recomendações do GAF, Grupo de Ação Financeira Internacional. A motivação desta suspensão está relacionada à falta de entendimento entre os deputados quanto ao artigo 197, que tem a seguinte redação: quem, sendo maior, praticar ato sexual com menor mediante pagamento ou outra contrapartida, é punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos, pena considerada muito branda pelos parlamentares que pedem o agravamento da pena. Penso que a pena é muito leve, devíamos agravar, porque nós atualmente no país temos verificado muitos atos dessas questões, e ainda ontem tivemos um caso em que o indivíduo foi julgado e condenado a 8 anos de prisão. E não sei o que anda na cabeça das pessoas, dos homens, que estão à procura de crianças de 3, de 4, de 5 anos. É brutal, Sr. Presidente. Outros vão ainda mais longe, pedem pena máxima ou até mesmo a castração de todo homem que cometer tais crimes. E colocaríamos então um mínimo talvez de 5 anos e um máximo de 12 anos, exatamente pela gravidade do crime. Além de ser uma relação sexual com menor, ainda é mediante aliciamento do próprio menor, ou da menor, se quisermos. Eu peço desculpas a todos os homens presentes aqui e os que estão fora. Desculpas mesmo. Mas se estamos com esta dificuldade, faz algum mal castrar o homem que matou a vida da criança? Uma pergunta que nos remete a uma reflexão, mas esta medida é incompatível com a Constituição da República de Angola. O Executivo entende que esta questão do agravamento da pena deve ser ponderada por estar em causa vários fatores. Este artigo 197 tem a particularidade de ser um artigo que se refere à prostituição de menores. E esta prostituição de menores pode ser vista em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a atividade do menor que se prostitui, e a outra perspectiva é a do cliente que procura por estes serviços. Este artigo fala sobre o cliente, daí que ele seja um crime subjacente, e então tudo que for pago ao abrigo de um crime de ser cliente para obtenção de serviços de natureza sexual podem servir para lavagem de dinheiro. Marci Lopes explica também que não se resolve o problema da prostituição infantil apenas com legislação, mas através do envolvimento da família na recuperação de valores morais que se perderam com o passar dos anos. Sempre que aparecesse com um amigo em casa, os nossos pais perguntavam: é filho de quem? E o ser filho de quem, que nós não compreendíamos na altura, achávamos que os nossos pais estavam a procurar saber se o pai dele é rico ou pobre. Era saber qual era a origem da pessoa, qual era a educação que ela tinha e que tipo de princípios e valores iriam partilhar conosco e que poderiam influenciar a nossa forma de estar na sociedade. Portanto, é imperioso que todos nós trabalhemos para criarmos bons seres humanos. Estes bons seres humanos serão bons cidadãos. Um bom cidadão é sempre um bom patriota. Um bom patriota é uma pessoa regrada e, regra geral, faço o pleonasmo, vive de acordo com os padrões e princípios da sociedade. Nós não vamos conseguir atingir o ótimo se não fizermos o trabalho dentro das nossas casas. Os debates na Cimeira sobre fertilizantes e saúde dos solos tiveram início hoje no Quênia e com participação de Angola, representada pelo Ministro da Agricultura no evento.
O ministro António Assis, na abertura do evento, defendeu que os países africanos devem investir na criação de indústrias próprias de produção de fertilizantes. Arrancou nesta terça-feira a Cimeira Africana sobre Fertilizantes e Saúde dos Solos em Nairobi, capital do Quênia. O ministro da Agricultura e Florestas, Antônio Francisco de Assis, durante a sua intervenção, disse que os países africanos devem procurar criar as suas próprias indústrias que sejam capazes de produzir os fertilizantes de acordo com as características climáticas dos solos e ambiente para o desenvolvimento da agricultura. Em termos de intervenções dos diferentes países da União Africana em relação à problemática dos fertilizantes e da saúde do solo, quase todos os intervenientes, incluindo Angola, manifestaram a necessidade de o continente unir-se e procurar uma solução que seja ao alcance de todos. Vários países têm matérias-primas, mas falta-nos naturalmente a industrialização e a formulação. Estiveram reunidos os ministros da Agricultura, peritos e outros intervenientes que analisaram os principais aspectos a serem abordados na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros. A reunião serviu também para preparar toda a documentação que vai ser submetida à Cimeira Especial de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. A cimeira subordinada ao tema Ouvir a Terra é organizada pela União Africana, traduzindo-se como uma plataforma de abordagem das soluções tendentes para melhorar a fertilidade, produtividade e a saúde dos solos, no sentido de promover o crescimento econômico africano, com base numa agricultura resiliente aos impactos das alterações climáticas. O Laboratório Central Agroalimentar foi apetrechado com novos meios que podem permitir o reforço do controle de qualidade e formação de quadros no domínio da segurança alimentar. O investimento contou com financiamento da União Europeia, que para o efeito disponibilizou 5 milhões de euros. A União Europeia financiou cerca de 5 milhões de euros para Angola adquirir equipamentos de laboratório e formação de quadros no domínio da segurança alimentar. Com o apetrechamento do Laboratório Central Agroalimentar de Luanda, Angola terá as condições necessárias para exportar produtos alimentares nos países da Europa. E agora o que falta é exatamente o ponto mais importante, que é a certificação internacional para poder haver a exportação dos produtos alimentares e não só angolanos, porque nós vamos agora fazer uma assistência técnica de formação a longo prazo, uma vez todos os equipamentos chegarem, e essa formação é de longo prazo, como eu dizia, para formar formadores também. Portanto, não é só a formação dos presentes, mas é a formação para que esses presentes angolanos possam depois formar outros angolanos e, portanto, dar a capacitação ao país para poder dar formação a nível nacional. Assim que o país adquirir o selo de qualidade, será muito mais fácil exportar os seus produtos alimentares para a Europa, exceto o pescado, que requer mais rigor no processo de certificação. Por isso eu dizia que há só determinados e pequenos elementos que têm que ser agora calibrados, digamos, todos os produtos alimentares, excepto o pescado. Esse está com o Ministério da Agricultura, mas são os produtos todos alimentares, e penso que não só que estão incluídos, mas sobretudo alimentares, e aí a segurança alimentar evidentemente é mais importante pela saúde dos angolanos primeiro, e depois para poderem exportar, porque há normas internacionais que têm que ser cumpridas e para isso precisam dessa certificação internacional. Angola conta com 26 laboratórios agroalimentares que necessitam de equipamentos de ponta para o seu normal funcionamento. Temos vários laboratórios, uma média de 26, e desses 26 laboratórios, pouco equipados, e já começamos com este equipamento de qualidade, da última geração, e que de facto o testemunho dos nossos técnicos nos dizem que o trabalho mudou substancialmente e que ali
começa a renascer a esperança para com as nossas populações. O ato de formalização de entrega de equipamentos laboratoriais com financiamento da União Europeia acontece no âmbito da Convenção de Apoio à Criação de Emprego e ao Clima de Investimentos, assinada pelo governo angolano e a União Europeia em 2020. E para acelerar os planos de produção nacional, o Executivo conta com estratégias de incentivo do investimento estrangeiro. Atrair tecnologia para o setor agrícola é uma das prioridades para salvaguardar as metas. No âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, o Ministério da Agricultura e Florestas apresentou o programa de número 33, onde foram definidos 3 programas com maior incidência para a capacitação do capital humano. A mecanizar uma boa parte das nossas terras e tornar o trabalho agrícola menos agressivo. Também foram introduzidas até o momento mais de 20 mil unidades de tração animal, portanto, para permitir a produção o trabalho das nossas terras. Estão sendo ou foram introduzidas ainda ao longo deste período, até o momento, portanto, vários tratores. Nós estimamos que o nosso parque de tratores esteja aí à volta dos 2.500 unidades que estão atualmente a funcionar. Estamos conscientes que ainda é pouco e essas 2.000 unidades, portanto, é só 2.500 fazendo referência. O Ministério da Agricultura e Florestas lançou o programa de recrutamento para mais de 440 quadros para o seu órgão. O Ministério da Agricultura está a recrutar, está em fase bastante avançada deste recrutamento, os concursos já estão lançados, para uma primeira fase de 442 quadros e nas fases subsequentes este número poderá atingir mais de 800 quadros. Ainda não é suficiente, mas é o passo que já está a ser dado no sentido de podermos prover o Ministério de quadros à altura para fazer face a um conjunto de desafios. Com vista a produzir cada vez mais e melhor, o secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária falou também dos incentivos para o investimento estrangeiro. Para que este investimento estrangeiro ocorra, tivemos que fazer uma série de reformas no nosso quadro legal. Primeiro, incentivo de extrema importância tem a ver com a possibilidade do investidor poder repatriar o seu capital, os seus dividendos. Portanto, ele vem, investe em Angola e pode perfeitamente repatriar os seus dividendos sem grandes complicações. Um outro incentivo tem a ver com o facto de uma boa parte dos equipamentos que ele adquirir estarem isentos de um número considerável de taxas. João Cunha argumentou ainda que o país precisa deixar o trabalho manufaturado e emigrar para o industrializado. O país, para além dos fertilizantes, precisa também de melhorar um outro fator importante, que é a mecanização agrícola. A nossa agricultura é fundamentalmente uma agricultura feita, portanto, de forma manual. Só para termos uma ideia, cerca de 66% da terra, aquela terra que nós vimos ali, que está sendo trabalhada, dos 6 milhões de hectares, 66% dessa área é trabalhada manualmente. 25% é trabalhada via tração animal e apenas 6% é que é trabalhada através da mecanização, portanto, de tratores, motocultivadores. O preço alto do tomate também foi dos assuntos debatidos neste encontro. O secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária disse que a partir deste mês, com a entrada do tempo seco, deve aliviar o problema da oferta e baixar os preços do produto. Já de volta e com o Desporto na Manga. E com Anselmo Gaspar, que também já aqui está. Anselmo, boa noite. Boa noite, Quina. Olá, Simeão. Olá. Assim que nos acompanha a cordiais saudações, vamos começar pelo basquetebol. O extremo poste Bruno Fernandes está em Angola. Durante a realização do segundo jogo da final do Unitel Basket, o jovem atleta foi uma das figuras convidadas. Ele está na banda. Uma das maiores referências do basquetebol nacional está no nosso país com alguns projetos em carteira. Falamos de Bruno Fernando, o único angolano que atua na NBA pelo Atlanta Hawks.
A nossa equipa conversou com o extremo oposto que partilhou a sua agenda durante a sua estadia no nosso país. Tenho algumas coisas por fazer, obviamente além do tempo off que tenho para poder estar com a família, poder também aproveitar um pouquinho o calor da Angola e estar aqui com as pessoas. Sinto-me sempre bem, ganho sempre energias quando volto para Angola, então é mais esse o objetivo da minha visita agora mais cedo e obviamente também aproveitar para cuidar de algumas coisas que eu tenho para fazer lá mais tarde. Bruno Fernando também fez uma análise positiva sobre o desenvolvimento do basquetebol nacional, numa altura que muitos talentos estão a receber propostas para jogarem fora de Angola. Eu acho que está bom, eu acho que pode melhorar, mas está bom. Não podemos também, às vezes, ignorar a evolução das coisas. Então, há sempre espaço para melhorias, mas até onde está agora está bom e, obviamente, que disseste mais angolanos nos Estados Unidos é bom, é benéfico para nós como nação e, obviamente, para a nossa modalidade. O atleta foi mais fundo e pede que se aposte mais no basquetebol de base, para que se tenha mais jovens a competir ao mais alto nível e usou sua história como referência. Eu digo sempre às pessoas, eu não saí de longe, eu saí do mesmo lugar que muitos desses outros miúdos saem, então que continuem a trabalhar, que as nossas direções continuem a apostar na nossa juventude, na camada mais jovem, nos nossos iniciados, mini-basket, cadetes, entre outros, e júnior, porque realmente o futuro está aqui e obviamente hoje tem tido uma exposição maior no que diz respeito ao basquetebol e à modalidade em África em geral, então eu acho que com mais trabalho e mais infraestruturas já poderemos, sim senhora, ter muito mais, não só angolanos, mas africanos na NBA. Bruno Fernando, de 25 anos de idade, mede 2,6 metros de altura, terminou agora o 5º ano na NBA e representa as cores do Atlanta Hawks. Nos últimos jogos da regular season, teve maior tempo de jogo, a merecer a confiança do treinador, com uma utilização de mais de 20 minutos por duelo. É verdade, e dizer que no jogo entre o PSG e o Borussia Dortmund está com uma igualdade de 100 golos e o Dortmund ainda assim leva a vantagem de 1 golo. É o momento de dizer adeus por hoje no Girassol Jornal. Guilherme Simeão, boa noite e continuação do último jornal. Boa noite, Anselmo. Obrigada. Até amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos até amanhã, Anselmo. A Marktest Angola divulgou hoje um novo ranking de audiências dos principais produtos de comunicação veiculados no mercado nacional através da televisão, rádio e outras plataformas. E a pesquisa voltou a mostrar que a TV Girassol é dos canais preferidos pelos angolanos, assim como a Girassol FM, para quem prefere a companhia da rádio. O estudo é referente ao primeiro trimestre do ano de 2024. O investimento no mercado angolano de publicidade em 2023 teve um aumento de 3,27% em comparação com o ano 2022, tendo a televisão sido o meio principal deste aumento, segundo uma análise global disponível no 7º Anuário de Mídia e Publicidade a partir desta terça-feira. Isso quer dizer que as empresas continuam a investir na publicidade. Isso quer dizer que o mercado movimentou-se, porque, aliás, a publicidade movimenta o mercado e a publicidade movimenta a própria concorrência. Portanto, a avaliação, obviamente, é positiva. Único no mercado, o anuário sistematiza informações de audiências do meio e os investimentos publicitários relevantes observados no ano de 2023, compilados pelo Instituto Angolano de Investimento Público para análise de investimento publicitário de televisão, rádio, imprensa pública e multicaixa. Em termos de audiência, o ano de 2023 mostrou que há três estações de rádio que são líderes de audiência, que é a Zap Novelas, que é a Zimbo e a TPA1. Em termos de rádio, temos a Rádio Luanda, que quer no primeiro semestre, quer no segundo semestre, é a líder da audiência, bem como a Rádio 5, bem como a Girassol TV, bem como a Rádio Mais. Segundo o estudo, entre as 50 marcas comerciais que mais investiram em publicidade no ano passado, pode-se destacar a Zap, Unitel, DSTV e, de acordo com a diretora do Instituto Angolano de Opinião Pública, a publicidade é uma ferramenta que as empresas deveriam aproveitar da melhor forma. Quanto maior for a penetração da marca e quanto maior for o desejo do consumidor a comprar, mais essa marca vai vender, mais valorizada vai ficar em relação ao seu concorrente e também em termos de setor económico, não é? Também
conseguimos perceber que há aqui uma maior compra. Ao haver uma maior compra em termos de consumo, a própria economia vai também, obviamente, crescer, não é? No ranking das 10 televisões mais vistas no ano de 2023, a TV Girassol ocupa a 8ª posição. Ora bem, mais um ranking divulgado pela Marketest Angola. Pois é, e assim vamos terminar a edição de terça-feira de Girassol Jornal. Os nossos agradecimentos pela companhia de sempre. O jornal vai regressar amanhã, à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.